Agora, professor, não é porque o senhor Obrigado. foi homenageado que eu não vou fazer pergunta difícil. Como, por Manda. exemplo, o que o senhor está esperando o Federal Reserve trazer nesta quarta-feira? E mais do que isso, o impacto pode ser generalizado, a economia global vai sentir esse corte nos juros nos Estados Unidos que estão sendo aguardados, pedidos, né? Há uma ansiedade em cima desses números como nunca se viu. Veja, o Federal Reserve ele está num dilema, para falar a verdade. É bem verdade que a gente espera que ele vá cortar um 0,25%, caindo de 4,25, 4,50 para 4 com 4,25, mas o dilema é o seguinte, o Federal Reserve ele tem um mandato duplo, pleno emprego e inflação em 2%. Bom, qual é o problema do pleno emprego? O pleno emprego é que o payroll, novas posições de trabalho caíram muito, ou seja, cresceram muito pouco. Foi aqui em agosto, 22 mil posições. Só para você ter uma ideia, em março de 2025 foram 228 mil posições. Então você tem um lado aí também que é um pouco Trump, porque o que a gente sempre fala, risco eu corro, incerteza eu não corro. Como eu não sei quanto vai ser as tarifas que vão ser colocadas no mundo, provavelmente o plano de negócio acaba parando. Então você está tendo um arrefecimento da economia norte-americana. Esse arrefecimento da economia norte-americana, ele preconiza um corte de juros. Bom, então não tem conversa, vai cortar juros. O problema é que o tarifaço de Trump está fazendo a inflação subir. O IPCA deles, que é o CPI, subiu 2,9% e a meta é 2%. Já estamos esperando que o IPCA deles, o CPI, chegue a 3,3%. Mas espera um pouquinho, como é que você vai cortar juros se a meta da inflação é 2% e a inflação está 2,9% e isso não vai prejudicar? Pois é, esse é o dilema, mas a gente espera que pelo menos agora, hoje é terça, amanhã já corte 0,25, mas eu ainda não compro a teoria ou a conversa de que dezembro vai ter um outro corte. Vamos ver como vai ser a inflação. Se chegar para 3, 3,33, 3,3, 3,5, o Banco Central vai ter que segurar, porque senão vai acontecer como aconteceu na época da guerra da Rússia e da Ucrânia. Temporária, 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 a inflação foi para 9%. Mas por que que a inflação está subindo? Por causa do tarifaço de Trump. Quando você põe uma tarifa, os bens importados ficam mais caros. Por exemplo, o aço semi-acabado. Cada pessoa que trabalha no aço semi-acabado acaba empregando 60 pessoas, 60 trabalhadores no aço acabado. Quando o aço semi-acabado é tributado de 25%, 50%, dependendo do país, esse aço semi-acabado vai impulsionar o preço do aço acabado e das mercadorias e dos produtos que vão utilizar o aço semi-acabado como input. Então, acaba pressionando a inflação. Então, esse é o dilema do Federal Reserve. Mas quarta-feira, amanhã, a gente espera um corte de 25 basis points, 0,25%. Por isso, um dos motivos que o nosso câmbio aprecia. Porque como nós não esperamos um corte de juros no Brasil, vai ficar ainda nos 15%, o diferencial de juros na mesma moeda, porque a gente sempre fala, não é o diferencial de juros que impacta o câmbio, é o diferencial de juros na mesma moeda. Como assim? Por exemplo, no ano passado a gente pagava mais juros, só que o meu câmbio depreciou 27,5%. Então era melhor você ter ficado nos Estados Unidos, ter aplicado em dólar. Agora o meu câmbio está apreciando, a tendência é de apreciar por dois motivos. Que o diferencial de juros vai aumentar para o Brasil, a favor do Brasil. Dois, que o dólar, o DXY, comparado com a libra esterlina, com o dólar canadense, com a crona sueca, com o franco suíço, e com o euro, ele está depreciando. Então, você tem aí o seguinte: o real aprecia por dois motivos.
Um, por causa do diferencial de juros, e outro, porque o dólar, dada a política de Trump, está depreciando. Do lado do cupom, Carla, a gente não espera uma corte da taxa de juros. Por quê? Porque a meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, veja, é o governo isso daí, não é o Banco Central. O Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda, é o ministro do Planejamento e o Banco Central. É um voto do Banco Central. A meta é 3%. E nós estamos esperando uma inflação para 2025. 2025 já acabou, não tem mais muito o que fazer com política monetária. Mas nós estamos esperando uma inflação de 4,83%. Ou seja, 4,83% para 3% significa que nós estamos desancorados da inflação 61%. Estamos fora da meta, 61%. Pois é. Para 2026, a gente espera 4,30. É uma desancoragem de 43%. 4,30 dividido por 3%. E para 2027, a gente espera 4%. 30%. Então, não dá para você achar que vai cortar a taxa de juros, tendo uma meta de 3%, se já em 2027 eu espero uma inflação de 4%. Não dá para cortar. Aí você fala, mas os juros acabam me matando. É verdade, ninguém gosta de tomar bezetacil. Bezetacil dói. Só que dói muito mais a inflação que bate no mais pobre. Você, por exemplo, Carla, criada Danoninho, que está tudo bem, está numa idade média, está feliz da vida, se o preço dos alimentos subir 10%, nós vamos continuar comendo, não tem problema. Só que a maior parte da população brasileira, 70% da população brasileira, ganha de 1 a 2 salários mínimos. Se a Exatamente. inflação de alimentos subir, essa turma não come. Ah, mas não é bem assim. Não é assim. Veja como aconteceu na época da Dilma. A Dilma deu um truco no Tombini, que era presidente do Banco Central. Naquela época, o Banco Central não era autônomo, barra independente, forçou Tombini a baixar as taxas de juros, a inflação voltou, vai ter o pibão. Não vai não, porque a inflação foi para 10%, consequentemente o consumo das famílias acabou caindo. Então é falacioso achar que corta a taxa de juros com inflação alta, ou melhor, desancorada, e nós vamos crescer mais. Não vai, porque a propensão a consumir do mais pobre é maior. E aqui nós temos, como eu falei, 70% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos. Então, resumindo, já passando para você, FONC, que é o cupom do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, deve cortar 0,25%. Eu acho que isso aí não vai ter grandes impactos, porque já está precificado. A gente já está esperando isso daí. E Sim. também, do lado do cupom, vai manter os 15%, e a gente também acha que não vai ter grandes impactos, que já está precificado. Então, resumindo, Fed corta 25 basis points, cupom Brasil mantém, e isso ajuda no câmbio, por isso que ele bateu 5,32, e ajuda também no controle inflacionário, porque os bens importados e as commodities que são cotadas em dólar ficam mais baratas quando traduzidas em reais, Carla. Então, eu acho que essa é mais ou menos o que a gente espera para a super quarta amanhã, mas a conferir, mas é quase certo que é o que vai acontecer.